Mais uma reflexão, um tempo para conhecermos a vontade de Deus através das Escrituras. Bem-vindo a mais esta reflexão. Nós sabemos que o final dos tempos é algo certo e determinado, está nas Escrituras e que é um sinal para que nós possamos acompanhar a realidade e o tempo que vivemos. Vivemos o tempo da graça, mas tudo caminha para que o propósito, a vontade e o plano de Deus se conclua, e para que a sua ira se consuma como está determinado. Nós precisamos aprender a observar isso. Precisamos crer nisso? Talvez não. Tá? Muitos ainda não crerão e nem aceitarão e acham que isso é simplesmente fábulas inventadas e escritas por homens. Mas estão nas Escrituras. Creio. Ninguém pode ser obrigado a crer nisso. Mas devemos buscar, se queremos compreender a realidade que vivemos e para onde estamos indo, nós precisamos compreender a vontade de Deus. Devemos buscar de todo o coração e pedir que, de fato, Ele fale conosco e que ilumine o nosso entendimento. Mas precisamos compreender que isto depende dele se revelar a nós, depende dos seus atos de justiça que já foram proclamados, mas uma coisa é certa e que a gente não pode deixar de nos atentar às calamidades que sobrevirão a este mundo. Nós vivemos momentos difíceis, mas ainda sobrevirão outros momentos de calamidade que afetarão toda a terra e que são os últimos atos de calamidade. Como diz assim, com as 7 calamidades que sobrevirão, como está em Apocalipse, no capítulo 15, fala sobre isso, calamidades que sobrevirão, e com isto Deus consumará a sua ira. Diz assim lá em Apocalipse 15:1, vi no céu outro sinal grande e maravilhoso, 7 anjos que tinham os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a ira de Deus. Flagelo é calamidade, e é isso que a gente precisa entender. E no 7:8 diz assim, então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheios da ira de Deus, que vive para todo sempre. O santuário se encheu de fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Coisas que a gente vai poder observar nos próximos capítulos do livro de Apocalipse. Mas a gente precisa estar atentos a estes flagelos que sobrevirão sobre toda a humanidade. E nós precisamos olhar a Bíblia como algo que Deus nos concedeu para falar da sua vontade, do seu querer, do seu plano, do seu propósito para nós como seres humanos. E nós nos desviamos disso, estamos longe disso e vivemos como filhos do diabo, fazendo obras que expressam e revelam o diabo e não Deus. Nós somos chamados para viver o reino de Deus, para viver a vontade de Deus, para conhecermos dessa vontade. Ele nos obriga a isso? Não. Ele nos chama por sua graça, por meio da oferta de Cristo, para que a gente experimente a verdadeira vida, para que a gente experimente o verdadeiro plano que Ele tinha para nós, para sermos o ser humano pleno que Ele planejou, para revelarmos a sua glória, manifestarmos a sua justiça, andarmos segundo os valores eternos. Deus precisa disto? Não. É isso que a gente precisa entender. Deus não é carente ao ponto de precisar do nosso serviço, das coisas que fazemos, mas Ele nos chama para viver uma outra realidade, expressarmos quem somos nele, a obra que Ele realizou e sermos plenos em tudo o que Ele deseja. Que a gente possa crescer, amadurecer e viver plenamente isto, mas estarmos atentos às coisas que estão sobrevindo a este mundo, para que a gente possa entender o quão perto está da consumação da ira de nosso Deus. De maneira que, vivendo na sua vontade, andando na sua vontade, possamos escapar, não porque merecemos, mas porque
Deus fez por nós tudo para que nós pudéssemos viver a sua vontade. E nós precisamos entender o nosso papel, que é ser luz neste mundo, ser instrumento da justiça, da expressão da vida de Deus, da vontade de Deus, do querer de Deus neste mundo, para que as pessoas, vendo a luz, possam se aproximar da luz e buscar, conhecer e compreender a vontade de Deus. Simples assim. Viver na plenitude da vontade de Deus, experimentando da sua justiça, da sua graça, do seu amor e revelando estas virtudes a todas as pessoas, independente de quem são, de onde estão, do que fazem. É o nosso papel como povo de Deus, como igreja de Deus, como um reino de sacerdotes, revelar o reino de Deus neste mundo, ser luz e conduzir as pessoas ao conhecimento e à salvação que é oferecida pela graça de Deus por meio do que Cristo fez por nós. Que a gente possa entender e buscar de todo o coração conhecimento, entendimento, para que a gente viva na plenitude da vontade de Deus e a gente possa ser verdadeiros cristãos neste mundo, revelando a glória do Pai. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Gostou da reflexão? Compartilhe. Não deixe de ler as Escrituras. Medite para poder crescer no conhecimento e vontade de nosso Deus e nosso Pai, para que, conhecendo o Senhor, possa o revelar ao mundo.